A gente não pode orar o Pai Nosso na escola. Está proibido. Lá é vetado o Pai Nosso na escola. A oração universal, que não fala mal de ninguém, que não ofende ninguém, simplesmente proibida na escola. Eu vou contar todos os detalhes em torno disso. Onde está acontecendo, por que está acontecendo, e eu vou fazer um desabafo cristão. Eu sei que é chato, que todo mundo pede, mas é importante. Esse vídeo aqui eu gostaria muito que ele circulasse Brasil afora. Mas eu preciso que você curta o vídeo, compartilhe com as pessoas que você conhece. Se possível, comente aí o que você acha. Se você é contra, se você é a favor, o Pai Nosso na escola, deixa aí nos comentários. Assim você me ajuda a fazer com que esse vídeo circule o Brasil e esse desabafo chegue ao ouvido de muitas pessoas que precisam saber disso. O caso acontece em São José do Rio Preto. Isso já vem acontecendo em várias cidades brasileiras, é só você dar um Google aí. A Câmara de Vereadores agora em abril de 2025 aprovou um projeto de lei que foi sancionado pelo prefeito, criando a oportunidade de as crianças, uma vez por semana, apenas uma vez por semana, os estudantes poderem fazer um momento de oração do Pai Nosso. Os professores, os alunos, quem quiser, não é obrigado, teriam a oportunidade de fazer a oração do Pai Nosso, trazendo valores cristãos, trazendo um momento de reflexão para esses estudantes. Mas sabe o que aconteceu em São José do Rio Preto e vem acontecendo em outras cidades do Brasil, inclusive Macaé? O próprio sindicato que representa os professores entrou com uma ação na justiça para barrar, para vetar o Pai Nosso, para vetar essa lei. Dias depois, não deixou nem a lei ser executada na cidade de São José do Rio Preto. E a justiça suspendeu agora em abril, dias depois. A lei nem chegou a ser executada em São José do Rio Preto. Sabe o que essa lei ela fazia? Simples. Ela dizia que uma vez por semana, apenas uma vez por semana, os alunos das escolas públicas e privadas iam poder orar o Pai Nosso. Só isso. Quem não quisesse, não precisava. O que me entristece ainda mais, eu volto a dizer, a Associação dos Trabalhadores da Educação foi quem entrou com uma ação contra essa lei. Não era todo dia, não era obrigatório para ninguém. Quem não quisesse participar, podia ficar na sala, quietinho, sem orar e tudo certo. Mas mesmo assim, a justiça derrubou a lei. Não deixou nem começar o Pai Nosso. E aí eu te pergunto, querem um pastor lá no presídio? Querem assistência religiosa para os presos? Eu acho que tem que ter mesmo. Agora então, por que Deus pode entrar na cadeia, mas ele não pode entrar na sala de aula, ele não pode entrar na escola? Explica para mim. Porque eu não consigo entender, eu ainda não entendi. Para mim é um absurdo. É como se a fé cristã, ela só servisse depois que a pessoa já se perdeu, depois que a pessoa já caiu no crime, na depressão, na escuridão. Aí tudo bem. Aí pode entrar o pastor, entra a Bíblia, entra a oração. Olha que a pessoa está lá embaixo. Mas quando a gente quer prevenir, colocar Deus lá no começo da caminhada, na infância, na formação do caráter, quando ainda dá tempo de evitar o pior. Aí não pode. A desculpa é a de sempre. Estado laico, liberdade de crença, pluralismo pedagógico, imposição de uma religião não pode. Mas, me desculpa, isso é só pretexto bonito para esconder uma perseguição, uma intolerância religiosa disfarçada. Por quê? Porque se fosse mesmo por respeito à liberdade, essa lei ela seria perfeita. Ninguém era obrigado a nada. Ninguém estava sendo obrigado. Era só um momento de reflexão, uma oração que é universal, uma tradição do povo brasileiro, ensinada até mesmo nas músicas infantis.
Não se tratava de catequese. Era um gesto simples, com um valor enorme. Mas aí bateu na trave da militância judicial, que acha que escola tem que ensinar tudo, menos valores. Agora, vamos falar a verdade, vamos falar a real. É o cristianismo que livra o jovem dos entorpecentes, das coisas erradas. É a fé que cura a depressão. É a Bíblia que ensina perdão, respeito, justiça, amor ao próximo. Tira isso da formação das nossas crianças, você sabe o que sobra? Vai sobrar o quê? Sobra violência, sobra egoísmo, sobra vazio. É isso que sobra. E aí, quando tudo der errado, o que fazem então? Vão chamar quem? Vão correr para quem? Vão correr para onde? Eles querem tirar Deus da sala de aula, da escola. Mas depois eles querem que o professor eduque, que o policial prenda, que o policial contenha, que o psicólogo dê conta sozinho de resolver o problema. Sabe, o que eu acho de tudo isso? Isso não é defesa da liberdade. Isso é guerra contra os princípios cristãos. É um esforço sistemático para arrancar Deus das novas gerações. E a desculpa é sempre a mesma: tolerância, pluralidade, Estado laico. Mas no fundo é intolerância, sim. É intolerância contra o cristianismo. Porque a capoeira pode, doutrina ideológica pode, agendas pode. Agora, oração não pode? Aí vem com aquele papinho. A criança, ela tem que escolher no futuro. Mas escolher o quê? Se ela nunca foi ensinada que Deus é um Deus que salva, que liberta, que dá esperança. O que estão fazendo com as nossas crianças, nesse caso, estão negando a elas a chance de conhecer o Deus que transforma. E tudo isso sabe por quê? Porque o cristianismo incomoda. Incomoda porque ensina valores absolutos. Incomoda porque não se curva. Incomoda porque liberta do sistema opressor. Mas sabe o que mais me deixa indignado também, que eu preciso desabafar? É que enquanto estão lutando contra um momento de oração, os professores estão sendo agredidos nas salas de aula. Eles apanham de aluno, apanham de pai, apanham verbalmente, emocionalmente, fisicamente e ninguém faz nada. Tem escola virando campo de batalha, professor sendo ameaçado por aluno armado, educador saindo em surto porque não aguenta mais o ambiente tóxico de muitas escolas no Brasil. E a única coisa que eles querem é banir, é tirar o Pai Nosso da escola. Aí eu te pergunto, não seria justamente a fé, os princípios cristãos, o amor ao próximo, o respeito à autoridade, que podem mudar esse cenário tão caótico de muitas escolas no Brasil? E o que o cristianismo ensina? Ensina que toda autoridade deve ser respeitada, ensina que professor merece honra e respeito, ensina que o outro é imagem de Deus, que a vida vale mais que o impulso, que o perdão é mais poderoso do que a vingança. É isso que o cristianismo ensina. Mas os próprios sindicatos, os próprios movimentos ligados à educação, que deveriam ser os primeiros a fazer o quê? A defender a oração na escola. Eles estão lutando contra a única força que poderia ser aliada deles nesse momento, que é Deus. Não queiram tirar Deus da escola. Eles estão tirando Deus, sim, do ensino da escola. E depois se perguntam por que a escola virou esse inferno. Estão tentando resolver um problema moral com regra de conduta. Estão tentando combater o caos sem tratar a raiz. Estão enxugando gelo, enquanto tapam os ouvidos para o evangelho que poderia curar essa geração. A verdade é dura, mas ela precisa ser dita.
O que falta nas escolas brasileiras não é estrutura, é temor a Deus. Falta temor, falta reverência, falta base. E tudo isso o cristianismo oferece e de graça, sem cobrar nada. Mas eles preferem empurrar a fé para fora do portão, enquanto o ódio, a rebeldia e a violência pulam o muro e tomam conta do pátio. Mas quer saber uma coisa? Eles podem até tentar calar a oração nas escolas, podem até suspender as leis, uma por uma, Rio Preto, Macaé, mas o Pai Nosso continua ecoando nas casas, nas igrejas, nas orações, no coração dos verdadeiros cristãos. Mas haverá um dia, e esse dia vai chegar. Eles vão ter que explicar por que eles mandaram Deus embora das escolas, da vida dos jovens, enquanto clamavam por Ele nas celas das cadeias, das prisões. Querem Deus na cadeia, querem Deus para resolver o problema da marginalidade, mas não querem Deus na base, no fundamento, no começo da caminhada. Eu sei, como advogado, eu preciso reconhecer. A lei de Rio Preto, ela possui sim vícios formais, mas isso não justifica a pressa, a soldada dos professores que não deixaram nem a lei entrar em vigor e já correram para a justiça por meio do sindicato para dizer: não queremos, a nossa escola tem que ser livre, nós não aceitamos a imposição de uma oração. Aí, hora que a água bater no bumbum, hora que a corda arrebentar, que professor sair agredido da escola, que o caos se tornar ainda pior, vocês não vêm reclamar não, professores. Vocês não vêm chorar as mágoas não, porque o cristianismo, Deus está tentando entrar, está tentando falar, Ele só está pedindo um dia na semana, um momento de reflexão. Eu acho que além do Pai Nosso, eu sou super a favor. É lógico que não obrigando ninguém você ter um momento de reflexão. Não para ensinar a doutrina de uma religião específica, não é isso, não é catequese, como muitos acham. Mas é ensinar valores que muitos parece que não sabem que estão na Bíblia, que formam a base da nossa sociedade, como justiça, dignidade da pessoa humana, amor, perdão, respeito, o valor do ser humano. Sabia que isso tudo está na Bíblia? E se os direitos que nós temos a isso hoje aqui no Brasil, direitos individuais, direitos à vida, direitos que hoje estão consagrados no Brasil e no mundo, que vieram das conquistas de homens e mulheres cristãos, o cristianismo que mudou a realidade de um mundo onde esses direitos não existiam. Então, se nós temos muitos avanços, nós devemos ao cristianismo, a Deus que vocês estão tentando colocar para fora dos portões da escola. Então não se arrependam depois, quando a conta chegar. Eu sei que tem muitos professores que concordam comigo, que aceitam esse tipo de lei. Eu volto a dizer, eu digo essa lei, do ponto de vista formal, como advogado, sim, eu reconheço, ela tem alguns vícios, mas nada que não possa ser consertado. E eu defendo mais, não só o Pai Nosso. Por isso que eu defendo nas escolas um momento de reflexão bíblica, rápida, em que professores, alunos, além de orar, possam trazer uma meditação sobre o amor, sobre o perdão, sobre os valores cristãos. Não é catequese, não é ensino de religião. E como essa lei ela tem alguns vícios formais, eu vou trazer agora nesse vídeo para a gente encerrar um apelo para você. Vamos fazer esse vídeo chegar até algum deputado federal, para que esse tipo de lei ela se torne nacional, para que o Brasil inteiro tenha a oportunidade facultativa de os alunos terem um momento de reflexão bíblica, uma oração do Pai Nosso, mais um momento de reflexão bíblica. Um dos argumentos utilizados nesse processo é de que uma prefeitura, um município, um vereador não poderia propor um projeto de lei na área de educação que seria competência exclusiva da União, do governo federal. Então é por isso que eu faço esse apelo.
Faça esse vídeo chegar até algum deputado federal. Alô, deputados federais, vamos pensar nessa ideia. Vamos levar Deus de volta para as nossas escolas. Não vamos permitir que a justiça, o ativismo judicial, o ativismo sindical cale o cristianismo, cale a voz da verdade. Vamos permitir que as nossas crianças aprendam desde cedo os valores, os princípios da família, da verdade, do respeito, da disciplina. Isso tudo que a Bíblia ensina. Vamos abrir os olhos para isso? Senhores deputados, aqui está o meu apelo. Proponham esse projeto no Congresso para a gente evitar que municípios no Brasil, como Rio Preto, Macaé e tantas outras cidades, não consigam e não possam fazer uma lei como essa que foi suspensa pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. Não vamos colocar Deus para fora da escola e clamar por ele depois dentro dos presídios. Vamos mudar a história do nosso país e vamos deixar Deus ser o centro, o fundamento da nossa nação. E agora eu faço um apelo para você. Se você gostou desse vídeo, comenta aí o que você achou dessa ideia, o que você achou aqui do meu desabafo. Estou pronto para ouvir você, se você concorda, se você não concorda. O que você acha? O Pai Nosso tem que ser rezado, tem que ser orado nas escolas? Você acha que eu estou certo? Você acha que eu estou errado? Então já escreve nos comentários. E não deixa, antes de sair do vídeo, de curtir esse vídeo, se inscrever no canal para não perder conteúdos como esse aqui e ativar o sininho, tá bom? Que Deus te abençoe, que Deus possa conduzir você numa caminhada plena de sucesso. Um forte abraço e não se esqueça, hein? Eu te espero no próximo vídeo aqui no canal. Até lá!